Entender um pouco sobre parentalidade é muito importante para qualquer cuidador. E aqui eu quero deixar bem claro, quando falo cuidador, né, a gente fala geralmente os cuidadores de uma criança, de um adolescente, de um menor de idade, a gente geralmente vai estar falando de pai e mãe. Mas às vezes, por necessidade ou por opção, a gente pode ter outras configurações aí de cuidadores. O importante é que a criança ou adolescente entenda aquela ou aquelas pessoas como pessoas de referência na vida dela, pessoas que são importantes para a sobrevivência e para o bem-estar dela. E esses cuidadores, eles são importantes não apenas para a sobrevivência em si, mas eles também vão oferecer desde o início da vida uma espécie de molde, tipo um template, vamos dizer assim, para como essa pessoa vai aprender a se relacionar com os outros seres humanos, com o restante do mundo e com ela mesma. No início da vida, uma criança tem os cuidadores como centros do mundo. E isso, com toda certeza, como não deve ser novidade para ninguém aqui, vai diminuindo ao longo da adolescência. Mas mesmo uma pessoa, um indivíduo adulto, que se afaste dos seus cuidadores, vai sempre carregar consigo alguns dos aprendizados que eles tiveram com esses cuidadores. Isso pode ser modificado? Pode. Mas se não for notado e não for mexido de maneira consciente, isso provavelmente vai ser levado até o caixão da pessoa, até o túmulo. Então, olha a importância de a gente entender como que esses estilos parentais podem influenciar as pessoas que nós estamos criando. E para que nós possamos entender as 4 opções de estilos parentais que eu estou propondo aqui nesse modelo, nós temos que entender primeiro as 2 variáveis cuja combinação vão resultar nessas 4 opções. Então nós temos 2 grandes variáveis que podem estar altas ou baixas, gerando diferentes tipos de combinação. As 2 podem estar altas, as 2 podem estar baixas, pode ser uma combinação entre uma alta e uma baixa, e aí a gente vai ter os resultados. A primeira dessas variáveis se chama exigência. A gente pode dar outros nomes também, sem nenhum problema, sinônimos, mas o importante é entender que a ideia da exigência é quando os cuidadores acabam oferecendo ou impondo limites para os seus filhos. Ensinam sobre o mundo, impõem regras, fazem esse tipo de coisa, né? Não permitem tudo, mas principalmente quando são mais novos, vão colocando regras, vão colocando limites, vão dizendo não, né? E à medida que aquela criança vai virando adolescente, aquele adolescente vai virando adulto, óbvio, as regras elas têm que ser mais explicadas e discutidas. Mas é importante haver algum grau de preocupação nesse sentido, porque sem isso, a criança não vai aprender a interagir com qualidade com o restante do mundo. Então é importante que os pais tenham pelo menos algum grau de expectativa, alguma noção de certo e de errado que mostrem para os filhos, para que os filhos não tenham que aprender tudo sozinho da pior maneira possível. Então, isso é um ponto muito importante. O outro ponto, a outra variável que é igualmente importante, tem um nome um pouquinho mais difícil, se chama responsividade. Mas isso nada mais quer dizer do que uma característica que é necessário que os pais, que os cuidadores tenham com seus filhos, que é de satisfazer as necessidades básicas desses filhos. E quando a gente fala satisfazer, primeiro a gente precisa entender que os pais precisam compreender que necessidades são essas. Então, para ter uma boa responsividade, os pais precisam estar atentos e entender aquilo que os filhos estão passando. Entender o mundo, as necessidades, as dificuldades daquela criança, daquele adolescente. Dito isso, na medida do possível, é importante responder essas necessidades. Claro, a gente está falando de alimento, a gente está falando de abrigo, a gente está falando de um lugar para dormir em primeiro lugar, mas mais importante ainda do que isso, que é uma função muito, muito importante dos cuidadores, que é satisfazer várias das necessidades emocionais, da vida emocional daquele menor de idade. Principalmente o afeto e a segurança emocional. E geralmente a segurança emocional vem de um afeto bem feito, de um afeto bem demonstrado, com qualidade. E afeto pode ser demonstrado de várias maneiras diferentes, desde uma palavra de apreciação, eu te amo, um parabéns, até passar tempo de qualidade junto,
né? Afeto existe de várias maneiras diferentes. Mas é importante que isso também esteja funcionando numa relação parental entre cuidadores e filhos, juntamente com a ideia das exigências, dos limites, né? Para que a gente consiga ter uma relação saudável com um adulto, um futuro adulto, um adulto em formação, cada vez mais maduro e mais saudável, para que não fique nem dependente dos pais para tomar boas decisões no futuro, mas que também aprenda a lidar bem com ele mesmo e lidar bem com a sociedade, com as pessoas ao redor. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma das 4 formas de parentalidade e também vou falar o que geralmente a gente pode esperar, qual é a tendência dessa criança e desse adolescente no futuro. E lembrando aqui, a gente sempre está falando em tendência. Não dá, em forma de comportamento humano, de falar sobre uma certeza absoluta de que isso vai ou não vai acontecer.